Olá, estamos começando o programa Reavivados por Sua Palavra aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nosso objetivo com esse programa é animar você a estudar um capítulo da Bíblia cada dia. São 1189 capítulos. Essa era a caixa postal da Voz da Profecia no Rio de Janeiro. Olha que legal, 1189. E quando a gente termina essa série toda, a gente começa a Bíblia tudo de novo. Nosso incentivo para você acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Faz toda a diferença na vida. Ter a palavra no coração. Sua perspectiva muda. Sua paciência muda. Seus objetivos, seus alvos, sua motivação. Experimente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus todos os dias. Nós estamos já na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje vamos passar pelo segundo capítulo. Bom, os Tessalonicenses, que eram tão animados com respeito à volta de Jesus, estavam preocupados porque as pessoas estavam morrendo e Jesus não tinha voltado. Possivelmente a primeira carta, não é? A primeira carta que vimos aí antes de ontem, foi a primeira carta de Paulo também. Então aquele incentivo, aquela animação, Jesus vai voltar e tal. Aqui nessa segunda carta, alguém escreve em nome de Paulo, dizendo assim, olha, ele vai voltar logo e é assim mesmo, e as pessoas começaram a ficar apavoradas, alguns pararam de trabalhar, começaram a dar trabalho, eles ficaram preocupados e havia outros problemas também teológicos. No segundo capítulo, o capítulo que nós vamos ver hoje, Paulo vai estabelecer uma época, não para a volta de Jesus, um tempo, não data, mas ele vai dizer assim, gente, não é agora. Precisa acontecer alguma coisa, e aqui há um texto de Daniel capítulo 11, verso 36, que eu vou ler no segundo bloco, que mais ou menos direciona a partir de quando isso poderia acontecer. Lógico que na cabeça deles a história era outra, não é? Eles nem imaginavam que o mundo tomaria alguns rumos históricos, mas é uma profecia muito interessante essa que ele coloca aqui. Esse Jesus vai voltar, fiquem firmes nisso, vai voltar. Não é? Há umas coisas que devem acontecer antes e ele vai julgar. Então permaneçam firmes na palavra. Esse é o conselho que ele dá aqui. Permaneçam firmes na palavra, porque é a palavra que vai motivar o nosso coração para o preparo para a volta de Jesus. Então, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com o capítulo 2 e todas estas informações. Pronto, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Uma alegria receber você, uma alegria muito grande mesmo. Nós temos um canal lá no YouTube, e vários já conhecem, vários já estão inscritos neste canal, Reavivados por Sua Palavra NT, é lá no YouTube, tá bom? Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva. Nós gostaríamos de chegar aos 600 mil inscritos. E você sabe que nas mídias sociais, quanto mais gente, né? Quanto mais gente, a gente vira prioridade na procura da palavra de Deus. Muitas pessoas têm estudado a palavra, têm acompanhado o nosso programa na TV, no YouTube, no Deezer, no Spotify também, no NT Play. E para nós é uma honra muito grande podermos servir de base para muita gente. Importante é estudar a palavra. E eu tenho mencionado aqui que uma pessoa que estuda a palavra 4 ou mais vezes por semana tem coisas incríveis acontecendo na vida. Ela não vai ficar mais rica, não é isso, né? Vai ficar sem problemas de saúde, nunca vai perder o emprego, não é nada disso. Mas a perspectiva muda. E quando a perspectiva muda, você muda de atitude. Sabe, na vida a gente faz a mesma coisa esperando ter resultados diferentes, né? Problemas, situações, enfrentamentos e tal, conflitos. Você usa o mesmo método e acha que vai mudar. A resposta vai mudar. E realmente não muda.
quando você muda a estratégia, quando você muda o método, quando você muda a perspectiva, as coisas começam a tomar novos rumos. E quando você coloca a perspectiva bíblica no seu coração, a sua mente consegue enxergar outras saídas, consegue enxergar alguns fatos que eram ruins como bons. É incrível. Então, experimente a palavra de Deus aí no seu coração, todos os dias, tá bom? Vá lá no YouTube, se inscreva, Reavivados por Sua Palavra NT. Se você quer contar a sua experiência, se você tem alguma coisa que gostaria de compartilhar com relação ao programa Reavivados por Sua Palavra, ao estudo da Bíblia, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram, nt.prronaldo, nt.prronaldo. Estou esperando, tá bom? Bom, vamos lá. A segunda carta, segundo capítulo, já deu uma visão bem rápida do contexto que essa carta foi escrita, foi uma emergência de Paulo para tentar resolver o problema de uma outra carta que supostamente era sua e não era. Jesus está voltando, ele vai voltar. Então não tem o que fazer, está voltando. E houve um alvoroço e ele então escreve essa carta para acalmar. E o objetivo do capítulo 2 é justamente colocar não uma cronologia, não seria bem essa a expressão, uma cronologia, mas colocar os fatos nos seus devidos lugares. Então ele menciona aqui que, olha, irmãos, vocês devem continuar firmes, não é? Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Então, não tire essa ideia de que ele vai voltar. Mesmo que essa carta que supostamente foi escrita aí em meu nome, que não foi, na realidade, não vamos tirar a coisa mais importante. Sabe o que o diabo faz? Ele tenta deslustrar uma mensagem de Deus. Ele tenta desvirtuar uma mensagem de Deus. Então, quando a Bíblia fala em não adulterarás, e a Bíblia orienta muito essa questão da fidelidade no casamento, não é? O homem deixará sua casa, a mulher deixará sua casa, se tornarão uma só carne. Então, essa é a palavra de Deus. Então, o que ele faz? Ele desacredita isso, mostrando que é melhor você viver junto, sem se casar, e se não der certo, separa, não vai ter problema nem problema judiciário, né? Judicial, não vai ter nem problemas econômicos, né? Dividir bens, não, nada disso. Não teve... tem uma união estável lá, tudo bem, mas é diferente. Então ele vai deslustrando, ele diz assim, não, sexo para depois do casamento, bobagem. Sexo é como ter sede, ter fome, ter sono, é uma necessidade. E você pode fazer sem amor, você pode fazer fora do casamento, antes do casamento. Então ele deslustra uma verdade. E hoje, se você for falar isso aí, por aí, né, nos meios sociais, as pessoas vão dizer, que pessoa atrasada, né? Pessoa atrasada. Até mentir é uma coisa boa. Mentir para salvar sua pele é uma coisa boa. Então ele vai deslustrando a verdade. E aqui ele tem essa intenção, deslustrar a verdade da volta de Cristo. Não vai voltar, ou vai voltar logo. Não é? Vende tudo, saia correndo por aí. Não é isso, o preparo ele é espiritual. Diz assim, espiritualmente não tire isso com facilidade, nem vos perturbeis, verso 2. Quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se procede de nós. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém escreveu nada, uma epístola, uma carta, por palavra, por espírito, ninguém falou nada. Jesus não está para voltar agora. Não é agora. Ninguém, olha, agora ele vai começar a abrir o jogo aqui. Ninguém de modo nenhum vos engane. Vou mudar até de câmera aqui. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Opa, ele coloca aqui um elemento. Jesus fala que Judas era esse tipo, filho da perdição, né? Homem da iniquidade e tal, mas não é essa época que já tinha passado, né? Então ele diz assim, vai vir uma apostasia antes, é uma questão religiosa,
É uma questão religiosa, estava no futuro. Ele estava sendo avisado sobre isso. Vai acontecer. Vai acontecer. Antes da volta de Jesus. Não exatamente um dia, um mês, um ano e tal, mas vai indicar que aí as coisas estão caminhando para o final. O qual, quem é, né, esse homem da iniquidade, essa apostasia, quem é esse filho da perdição? Então, aqui mesmo Paulo dá uma declaração. Ele diz assim, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, isso aconteceria antes da volta de Jesus. Não diz exatamente, mas quem tem Bíblia com referência, aparece aí Daniel 11:36. E eu quero ler. Geralmente eu não leio esses textos assim que fazem referência, mas esse eu vou ler. E aqui diz assim, Daniel 11:36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado, isso será feito. Aqui em Daniel, esse texto está num contexto de uma profecia em que o poder religioso cristão se arvoraria como o próprio Deus, estabeleceria suas regras e colocaria tradições acima da palavra de Deus. Se colocaria no trono para ser um representante de Deus. Então, é mais ou menos por aí. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Daniel lá 11, você pode passar ali depois dar uma olhadinha sobre essa questão, mas o que Paulo está dizendo assim? Gente, não é isso. Algumas coisas ainda vão acontecer. E Paulo teve uma revelação que, cá comigo, como dizia um colega meu, cá comigo, não é? Ele também não entendeu tudo. Ele não sabia exatamente o que era. Aqui tem um poder religioso. Satanás, ele se personifica num poder religioso. Da estratégia. Bom, vamos lá destruir os cristãos, vamos matar os cristãos nas arenas, isso e tal. Bom, não dá, então agora eu vou mudar a estratégia. Satanás, ele muda a estratégia quando ele não consegue seus objetivos. E eu falei no começo do programa que às vezes a gente faz do mesmo jeito esperando que a resposta seja diferente. Não é, a resposta não vai ser diferente. Se você está usando a mesma estratégia, a resposta provavelmente vai ser aquela que sempre foi. Mas Satanás não é assim, ele muda. Então ele vai até vocês assim, não é o amarelo, tentei o amarelo, não é o amarelo. Eu vou tentar o vermelho. Bom, vermelho não é. Bom, vou tentar o laranja. Ele vai tentando, é o pai da tentação, né? É ele quem tenta. O Senhor não tenta ninguém. Então Satanás vai usar um poder que é religioso, não é? Para ir contra a espiritualidade, para mudar o foco. Ele diz assim, não, tá bom, vamos ficar tudo dentro da igreja, mas vamos mudar esse foco. Vamos tirar o foco na salvação pela fé, vamos colocar o foco na salvação pelas obras. Vamos tirar o foco da palavra de Deus e vamos colocar o foco na tradição. A tradição é mais importante do que a palavra de Deus? Não vou deixar assim a tradição mais importante. A tradição vai ser igual à palavra de Deus. Olha que coisa. Está percebendo? E aqui Paulo, ele capta isso de Deus, ele recebeu muitas revelações, a revelação do que seria a igreja, porque ninguém falava em igreja, Jesus falou em igreja. Mas como a igreja estaria estabelecida, Paulo é que fala, ele recebeu a revelação. Ele recebeu várias revelações do Senhor e pregava isso. Para pregar para os gentios, foi o Senhor quem enviou a ele. Então, Paulo também, eu falo com quase toda certeza, não estava entendendo o momento histórico aqui. Mas ele falou a profecia. E ele diz assim, até no verso 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Que coisas? Coisas que Deus está controlando toda a história.
Deus tem o controle, o barco não está desgovernado. O dia que Deus tirar a mão e os 4 ventos forem soltos, aí o barco vai ficar desgovernado aí por um tempo. Vai ser um caos. Mas Deus ainda está no controle. Ele está segurando os maus ventos do diabo, porque senão o diabo teria feito muito mais coisas. Deus é o Senhor. E diz assim, eu falava essas coisas. Falava essas coisas que poderiam acontecer, né? As mentiras. Por isso que ele diz assim, ninguém vos engane. E agora, verso 6, sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, Jesus não vai voltar agora, algumas coisas têm que acontecer, então vamos esperar essas coisas acontecerem. Viva os seus 70, 80, 90, 100 anos, que sejam menos. Viva com intensidade em Cristo, que é o que vale. Foque a sua vida, não assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Sim, ele vai voltar. Temos que ter isso no coração. Quando será dia tal, dia isso tem o sinal tal, não é? Aí com a eleição de um presidente aí recente, vários já estão escrevendo, agora o Estado vai se unir com o poder romano e os decretos e as leis e a perseguição e tudo mais. Foca a sua vida na palavra. Não fique levantando essas coisas. Foque naquilo que lhe dá esperança. Viva o dia a dia com Jesus. Paulo tem uma porção, nessas cartas, uma porção de vezes ele diz, viva com ele, ande com ele, desenvolva. É a vida cristã. É isso que ele quer. É isso. Aí ele diz assim, com efeito, o mistério, aliás, da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor, Jesus, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A primeira carta aos Tessalonicenses, você lembra? Que Jesus vem, alarido, voz de arcanjo, trombeta toca. Os mortos em Cristo ressuscitam. Poder do Senhor. Os vivos em Cristo, juntamente com os mortos em Cristo, sobem. Lá no Apocalipse a gente vai entender onde ficarão os ímpios mortos, os ímpios vivos e os ímpios mortos. Então, vamos ter 2 categorias de ímpios, pessoas perdidas. Vivos, que nem todos os que estão vivos vão salvar, porque não aceitaram, não quiseram, não é? Paulo diz, nós os vivos não vamos preceder os que morreram em Cristo. Então, Paulo está falando daqueles que aceitaram. E os mortos ímpios, que já estão mortos. E os vivos ímpios, que vão, aqui justamente, vão ser apagados. Lógico que também menciona que Satanás vai ser completamente destruído e todos aqueles que o seguiram. Mas não nesse momento, Satanás. Haverá o Apocalipse. Guarda o Apocalipse aí. Tem milênio, tem outros assuntos aí para a gente discutir, né? Aí diz assim, bom, ora, o aparecimento do iníquo, verso 9, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio e mentira, com todo engano de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele fala da operação do erro, fala do crédito à mentira. Eles vão ser julgados pelo crédito à mentira. Lá em cima você lembra que nós lemos, não deixe ninguém enganar vocês. Satanás vai ter agentes para tentar enganar até os próprios escolhidos. Virão falsos cristos, falsas mensagens evangélicas, entre aspas. Tudo isso vai acontecer. E Paulo está lhe dizendo, acalmem-se, vivam os seus 60, 70, 80, 100 anos. Viva o tempo de vida que você tiver, mas viva ao lado de Cristo. Ande com Cristo, porque a mentira, e qual é a mentira na Bíblia, né? A mentira na Bíblia, sim, você vai ser como Deus. Foi isso que Satanás falou para Eva. Você vai ser igual a Deus.
Essa é mentira. E o ser humano quer ser Deus, quer ser o maior, o primeiro. E aí termina o capítulo falando, dando ação de graças, exortando também aqui, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, por epístola nossa, de verdade, não a epístola falsa. Né? Fiquem firmes, não é? Sigam o Deus que vocês escolheram desde o princípio para a salvação. Fiquem firmes. E aí o último verso diz assim, vamos ler o 16 também. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, nosso Pai que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Fiquem na palavra, não na palavra falsa, na meia-verdade. Vamos orar? Pai querido, coloca no nosso coração o senso de urgência. Sim, Jesus está voltando. Mas coloca também no nosso coração o senso de que devemos andar com Cristo hoje, agora. Que esse deve ser o nosso maior objetivo. Não descobrir qual dia, não descobrir quão próximo está. Nós só temos essa vida. E que o Senhor nos ajude a vivê-la da melhor maneira possível, colocando as prioridades da Tua palavra. Da Tua palavra, não dos enganos dos falsos profetas. Em nome de Jesus, amém. O programa vai seguir, eu fico por aqui e amanhã o último capítulo desta carta de Paulo. Até lá. Um filme lançado em 1999 que marcou o cinema mundial foi Matrix. O enredo gira em torno do protagonista Neo, o que descobre que o mundo no qual vive não é o mundo real e verdadeiro. Os humanos são meros escravos de um poderoso sistema de computadores designado Matrix, que controla a mente de todos ao gerar uma ilusão na qual vivemos presos. Um momento icônico é quando o personagem Morpheus, cujo nome é uma referência ao deus dos sonhos na mitologia grega, dá a possibilidade a Neo de escolher entre tomar a pílula azul ou a vermelha. Tomando a azul, Neo voltará à sua ilusória e superficial vida. Se optar pela pílula vermelha, conhecerá a verdade que está por detrás do mundo que julga ser real. Neo arrisca optar pela pílula vermelha, conhecendo finalmente a complexa verdade por detrás do seu mundo de aparências. Interessante é que o filme apresenta outro personagem chamado Cypher, o qual escolhe viver no mundo de aparências por não gostar do mundo real. Apesar de ser uma obra de ficção, o filme nos faz pensar em indivíduos que preferem viver uma ilusão por não suportar a realidade. E sabe, infelizmente este problema não está restrito aos filmes. Na vida real, muitas pessoas se acomodam a uma vida de mentiras. No segundo capítulo da segunda carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, encontramos um sério alerta que trata deste assunto. No verso 11 lemos: É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A operação do erro se refere ao estado de prisão de alguém que escolhe a mentira como opção. Quando alguém chega neste nível, ela está perdida, mesmo que ainda esteja viva, pois a verdade não tem mais como alcançar sua mente. Como alguém chega a este nível? No verso 12, Paulo declara: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O texto bíblico descreve um grupo de pessoas que não dão valor ao que é verdadeiro, mas se divertem com o que é mentira. A mente dessas pessoas, pouco a pouco, vai se distanciando da verdade, até o ponto que o que é verdadeiro não toca mais o seu coração. Como Satanás consegue fazer isso? Os versos 9 e 10 declaram: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Perceba como a Bíblia revela que Satanás cria uma bela aparência, cercada de prodígios e sinais para enganar aqueles que não amam a verdade. Por isso, cuidado, ainda que seja dolorosa, a verdade é sempre a melhor opção do que o conforto do engano.